Porque tantas pessoas acreditam que não nasceram para dançar. Se você acha que não nasceu para dançar, talvez essa seja a aula mais importante que você vai assistir. Eu escuto essa frase praticamente todos os dias. Professor, eu não nasci para dançar. Eu não tenho ritmo. Eu sou duro. Eu não tenho coordenação. E sabe o que é curioso? Muitas dessas pessoas querem muito aprender a dançar. Elas acham bonito, admiram quem dança e gostariam de ter aquela liberdade. Mas existe uma crença muito forte dentro delas, dizendo, isso não é para mim. Hoje, eu quero conversar com vocês justamente sobre isso. Porque depois de tantos anos ensinando dança, eu percebi uma coisa muito clara. A maioria das pessoas que acreditam que não nasceu para dançar, na verdade, apenas nunca teve a oportunidade de aprender da forma certa. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao canal do professor Christian Nicholas. E hoje, eu dedico a minha vida a ajudar pessoas a perderem o medo de dançar, a aprender a dançar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, mesmo que acreditem que não nasceram para isso. Nessa aula eu quero mostrar para você porque tanta gente acredita que não nasceu para dançar. E o que realmente acontece quando alguém aprende dança da forma certa. O grande mito da dança. Existe um mito muito grande sobre a dança. A ideia de que dançar é talento. E algumas pessoas nascerem com um dom especial e outras simplesmente não. E isso é repetido tantas vezes que as pessoas começam a acreditar. Elas veem alguém dançando bem e pensam, nossa, essa pessoa nasceu para isso. Mas quase ninguém vê o processo. As primeiras aulas, os primeiros erros, as primeiras inseguranças. Eu já vi centenas de pessoas chegarem para mim e dizer, professor, eu serei o pior aluno que você vai ter. E alguns meses depois, essas mesmas pessoas estavam dançando com confiança. Então, deixa eu te contar algo importante. Dançar não é talento. Dançar é um comportamento que o corpo aprende. Exatamente como andar de bicicleta, nadar e dirigir. No começo, parece impossível. Mas quando o corpo entende o movimento, tudo acontece naturalmente. Porque tantas pessoas têm vergonha de dançar. Agora existe um outro fator muito importante que impede as pessoas de dançar. A vergonha. E aqui existe algo muito interessante. O medo de dançar quase nunca é sobre dança. É sobre o medo do julgamento. As pessoas pensam, e se eu errar? E se alguém rir de mim? E se eu parecer ridículo? E por causa disso, elas fazem algo que talvez você já tenha visto. Elas vão para uma festa, a música começa, e elas ficam sentadas, para os outros dançarem. E no fundo, existe um desejo, mas também existe um medo. E esse medo vai crescendo ao longo dos anos, até que a pessoa começa a acreditar que dançar realmente não é para ela. Mas a verdade é que muitas dessas pessoas nunca tiveram um ambiente seguro para aprender. Um ambiente onde errar faz parte do processo. O corpo aprende o movimento. Agora eu quero falar de algo muito importante, de como o corpo aprende o movimento. Existe uma área de estudo chamada aprendizagem motora, dentro do campo de motor learning, que estuda exatamente como aprendemos o movimento. E os estudos mostram algo muito interessante. O corpo humano aprende os movimentos através de três coisas: percepção, repetição e experiência. Ou seja, ninguém nasce sabendo dançar, assim como ninguém nasce sabendo andar. Quando o bebê aprende a andar, ele não estuda a teoria. Ele experimenta, ele cai, ele levanta, ele tenta novamente, até que o corpo entende o movimento. Com a dança, acontece exatamente a mesma coisa. Quando a pessoa começa a perceber o peso do corpo, o ritmo da música, o espaço ao redor, algo começa a despertar. E o corpo começa a entender a dança. O primeiro desbloqueio. Existe um momento muito especial nas aulas. E eu gosto muito de observar isso. É o momento em que o aluno percebe algo muito simples, mas muito poderoso. Ele percebe, eu consigo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Alunos que chegavam dizendo, professor, eu não tenho jeito. E de repente, depois de alguns exercícios, o corpo começa a responder. O ritmo começa a aparecer. E naquele momento, aparece algo muito bonito. Um brilho no olhar, um sorriso. É como se a pessoa estivesse olhando para si mesma e dizendo, eu achei que nunca conseguiria, mas agora eu acho que consigo. E esse é o primeiro desbloqueio. Dança e confiança. Depois desse momento, algo começa a mudar. A pessoa começa a se movimentar diferente, a postura muda, a forma de caminhar muda, a presença muda, e muitos alunos me dizem algo curioso depois de aprender a dançar. Professor, até a forma como eu ando mudou. E isso faz todo sentido. Porque quando você aprende a perceber o corpo, você começa a ocupar o espaço de outra forma. Começa a se sentir mais presente, mais confiante. E essa confiança não aparece apenas na dança, aparece também na vida.
Então, se você acha que não nasceu para dançar, eu quero que você pense em algo. Talvez o problema nunca tenha sido falta de talento. Talvez o problema é que você nunca teve a oportunidade de aprender da forma certa. Porque quando o corpo entende o movimento, quando o medo começa a desaparecer, quando a pessoa se permite experimentar, algo muito bonito acontece. A dança começa a aparecer. E naquele momento, a pessoa percebe algo que parecia impossível. Ela sempre pôde aprender a dançar.